Nossa história começa em 29 de outubro de 2009, em Pompano Beach, Flórida. Richard Grant, um empresário de logística de 56 anos, estava prestes a ser homenageado por sua longa carreira. Mas antes da cerimônia, decidiu fazer algo que sempre o ajudava a relaxar: pescar em alto mar. Apressado, deixou um bilhete no hotel para sua esposa, Marta. "Volto logo. Vou pescar. Eu te amo." Palavras simples, mas que, sem saber, seriam seu último contato por muito tempo. Richard partiu para o que parecia ser apenas mais uma pescaria, mas nunca poderia imaginar o que o aguardava no meio do oceano. Com o barco deslizando suavemente sobre as águas, Richard aproveitava a tranquilidade do oceano. O horizonte era infinito e o mundo parecia em paz. Até que algo inesperado aconteceu. O motor parou de repente. Richard tentou religá-lo, verificou o combustível, examinou as peças. Tudo parecia em ordem, mas o barco não respondia. Sem opção, pegou o rádio para pedir ajuda, mas tudo o que ouviu foi estática. Nenhum sinal, nenhuma comunicação. Apenas silêncio. A noite caiu, e com ela, a primeira sensação de desespero. O vento soprava frio e as ondas pareciam maiores. Ele disparou um sinalizador, mas não houve resposta. Não havia ninguém por perto, apenas a imensidão do oceano e algo invisível à espreita. Richard não sabia ainda, mas ele havia cruzado uma fronteira para o desconhecido. O primeiro raio de sol o despertou. Atordoado, Richard se levantou e olhou ao redor. E foi então que percebeu algo inacreditável. Ele não estava mais no meio do oceano. Seu barco havia encalhado na costa de uma ilha desconhecida. Mas como? Durante a noite, ele não sentiu nada, não ouviu nada. Era como se tivesse sido levado até ali. Ao pisar na areia, um detalhe perturbador chamou sua atenção. Um musgo vermelho cobria boa parte da costa, exalando um cheiro metálico forte. Era algo que ele nunca tinha visto antes. E então veio o choque. Não muito longe, entre a vegetação e as pedras, estavam os restos de embarcações e até de um avião. Richard não era o primeiro a chegar ali, mas onde estavam os outros? E então ele sentiu: estava sendo observado. Nos dias que se seguiram, Richard começou a notar algo ainda mais estranho. Em meio à sua luta pela sobrevivência, uma presença discreta parecia segui-lo pela ilha. Ele a viu pela primeira vez à distância, de olhos atentos. Um pequeno macaco. O macaco ficou parado, olhando para Richard como se o estivesse estudando. Quando ele o notou, o animal desapareceu na floresta densa, sumindo como uma sombra. Richard não conseguia entender o que estava acontecendo. Como um macaco teria chegado a uma ilha tão isolada? A cada dia, o macaco aparecia e desaparecia, sempre à distância, sempre observando. Ele começava a se perguntar: seria uma alucinação causada pela solidão e pelo desespero? Ou havia algo mais acontecendo na ilha? Essas aparições começaram a afetar sua sanidade. Mas havia algo ainda mais desconcertante. Os estranhos fenômenos que ele estava vivenciando não pareciam se limitar ao comportamento do animal. A ilha, e talvez até o próprio Triângulo das Bermudas, pareciam estar manipulando o tempo e o espaço de maneiras que Richard não conseguia explicar. O tempo passou e Richard sentia-se cada vez mais fraco. Ele calculava que já havia permanecido na ilha por cerca de 1 ano, embora para ele o tempo tivesse se distorcido de forma incompreensível. Ele sabia que se não saísse dali logo, não sobreviveria. Determinado, Richard usou o pouco de energia que lhe restava para construir uma vela improvisada. Ele sabia que não poderia mais esperar por um resgate que talvez nunca chegasse. Com a vela pronta, ele partiu em direção ao mar, usando o que restava de seu barco para tentar se afastar da ilha. A exaustão e a fome o estavam derrotando, mas ele não tinha escolha.
No entanto, no meio da noite, algo o despertou. Batidas e gritos o tiraram do torpor. Ele não estava mais sozinho. Richard foi despertado por batidas e gritos. Ele mal conseguia se mover, tão exausto e desnutrido que quase não tinha forças para reagir. Quando acordou, percebeu que estava sendo resgatado por guardas costeiros. Ele foi levado imediatamente para um centro médico, onde sua condição foi tratada. Nos dias seguintes, recebeu a visita de sua esposa, Martha, que finalmente pôde vê-lo novamente. A alegria do reencontro, no entanto, foi rapidamente ofuscada por uma descoberta incomum. Para Richard, apenas 1 ano havia se passado desde que ele desapareceu. Mas para o mundo, ele estava perdido há impressionantes 7 anos. O que aconteceu? O que causou essa discrepância de tempo? Cientistas sugerem que anomalias temporais, possivelmente influenciadas por linhas de energia invisíveis, podem ter distorcido a percepção de Richard. O Triângulo das Bermudas, com suas misteriosas propriedades magnéticas, pode ter causado uma distorção temporal inexplicável. O Triângulo das Bermudas guarda segredos profundos, mistérios que a ciência ainda não consegue explicar. Richard Grant sobreviveu para contar sua história, mas quantos outros continuam perdidos à mercê dessas anomalias inexplicáveis? Se você gostou dessa história e quer saber mais sobre os mistérios do Triângulo das Bermudas e outros casos inexplicáveis, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo.